Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a tensão da rede elétrica e, em particular, os termos bivolt, seleção de tensão, seleção automática de tensão e full range. Porque a gente vê no dia a dia as pessoas usando esses termos de maneira completamente equivocada. Inclusive nos sites de fabricantes de equipamentos, né, em sites de comércio eletrônico, em manuais de produto, especificações técnicas de produto, a gente vê esses termos sendo utilizados de forma completamente equivocada, né, tecnicamente incorretos. Então, nesse vídeo a gente vai explicar em detalhes quais são as diferenças entre esses termos técnicos e quando cada um deve ser utilizado. Então, a gente precisa entender que aqui no Brasil a gente tem uma rede elétrica que não é homogênea, né? Dependendo da cidade onde você mora, a tensão da rede elétrica pode ser o que a gente chama de 110 volts ou 220 volts, ambos a 60 Hz. No caso do que a gente chama de 110 volts, né, esse valor varia de país para país, né? Aqui no Brasil, o valor oficial é 127 volts, mas a gente chama no popular 110. Né? Em outros países, essa tensão pode ser ligeiramente diferente, como, por exemplo, 115 volts, como é o caso dos Estados Unidos, 120 volts em alguns outros países. Tá? E a mesma coisa acontece do lado do 220. Né? Aqui no Brasil a gente chama de 220, mas, por exemplo, na Europa é 230 volts. Né? E tem um ou outro país que é ainda um pouco mais alto, né? 240 volts. Mas é exceção. Outra exceção notável é o Japão, onde a rede elétrica deles é de 100 volts. E aqui no Brasil, também a gente tem aqui uma jabuticaba, que é um dos poucos países do mundo onde a gente tem 220 a 60 Hz, né? Porque na maioria dos países que utiliza 220 ou 230 é a 50 Hz. Né? Pois bem, então como a gente tem uma rede elétrica que não é uniforme, né? Depende da cidade para você saber o valor da tensão elétrica da rede, a gente tem um problema, né? Os equipamentos elétricos, eles são desenhados para funcionarem em uma tensão elétrica de entrada específica. Né? Se a gente tivesse uma única tensão elétrica no território nacional inteiro, a gente não teria que se preocupar muito com essa questão da tensão elétrica. Simplesmente você compra um aparelho, instala na tomada e vai funcionar. Você não tem que se preocupar com a tensão elétrica se aquele aparelho é homologado para ser vendido no Brasil. Né? Mas como a gente mora num país onde existem diferentes tensões de rede elétrica, a gente tem que se preocupar com isso. Então, por exemplo, equipamentos elétricos de grande porte, né, e eletrodomésticos, ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, máquina de secar, forno de micro-ondas, aspirador de pó, esses equipamentos elétricos maiores, né, eletrodomésticos, eles só funcionam em uma tensão elétrica específica. Então, você, na hora de comprar, você tem que saber qual é a tensão elétrica da sua residência, do seu escritório, para comprar um equipamento compatível. Né? Ah, minha rede elétrica aqui em casa é 110, então tem que comprar uma geladeira 110, né, que na verdade é 127 volts. Né? Como eu falei para vocês, 110 é um apelido para todos os aparelhos e redes elétricas que funcionam nessa tensão elétrica próxima a 110 volts, como 110, 120, 127, por aí, né? 115. Então, é isso. Né? No caso de equipamentos eletrônicos, né, tradicionalmente, a gente pode, né, criar um sistema de seleção de tensão, né? Porque tradicionalmente equipamentos eletrônicos eles funcionam com uma corrente elétrica menor, né? Eles não são baseados a motor, a questão toda também, né, os equipamentos baseados em algum sistema de motor, né, o motor funciona numa tensão elétrica específica. Né? No caso do equipamento eletrônico, puramente eletrônico, ele não tem motor. Então você pode criar um sistema eletrônico para ser voltado a mais de uma tensão elétrica. Então, tradicionalmente, as fontes de alimentação dos equipamentos eletrônicos podem ter uma chave seletora de tensão. Né? E aí você não tem que se preocupar muito, né, com a tensão da rede elétrica da sua residência. O equipamento vai vir com uma chave seletora, você seleciona ali qual é a tensão da sua rede elétrica, da sua residência, do seu escritório, e está tudo certo. Né? Então, muitos de vocês já estão acostumados com esse sistema. Então, aqui, tradicionalmente, assim, esse é um termo que, até onde eu pesquisei, isso só existe no Brasil, né? Essa coisa de chamar um equipamento elétrico onde você tem uma seleção de tensão de bivolt. Tá? Então, bivolt é uma classificação que eu particularmente
Não gosto, né, porque parece que você vai trabalhar bivolt com duas tensões diferentes ao mesmo tempo, mas na verdade não é esse o sentido correto, né? O sentido correto seria um equipamento com uma chave seletora de tensão ou com algum mecanismo de seleção de tensão entre duas possibilidades, né? Duas possibilidades. Então, esses equipamentos têm lá a chave 110-220, né? Popular 110-220, mas embora possa estar escrito outra coisa, como 115-230, né? Ao longo dos anos foram criados equipamentos que colocavam essa chave seletora, né, de 110-220 dentro do próprio equipamento, sendo uma chave eletrônica. Então, como funciona? Esses equipamentos poderiam medir qual é a tensão da rede elétrica, né, e verificar, olha, essa tomada foi encaixada, né, foi instalada numa rede elétrica de 110 volts. Então, ele vai lá e seleciona automaticamente que aquele equipamento vai estar trabalhando a 110 volts, né, ou 127, o que seja. Né, então, ou então sente que a tomada é de 220 e vai lá e chaveia, né, automaticamente para a tensão elétrica, para funcionar corretamente com a tensão elétrica de 220 volts. Então, aqui a gente tem o caso, então, do que é chamada seleção, né, automática de tensão. Né? Então, uma chave eletrônica interna ao aparelho que vai sentir a tensão da rede elétrica e chavear para ou 110 ou 220. Esse tipo de equipamento é raro hoje em dia. É raro, tá, gente? Isso aí que vai ser importante para a gente continuar aqui o assunto. Né? E os equipamentos mais modernos têm fontes de alimentação que são chamadas full range. Full range, né, a tradução literal, seria faixa completa de tensão. Então, essas fontes de alimentação vão trabalhar com qualquer tensão, normalmente entre 100 volts e 240 volts. Né? Full range, né? Qualquer tensão entre esses valores. Por que esses valores? Porque, como a gente viu, né, são os dois extremos das exceções, né? 100 volts lá no Japão e 240 volts em um outro país que tem uma tensão elétrica um pouco mais alta. Então, como esse tipo de fonte de alimentação funciona? Ela não tem um sistema de seleção de tensão, tá? Preste atenção nisso. Na verdade, o que vai acontecer? A fonte de alimentação ela tem uma outra fonte de alimentação em sua entrada que funciona com qualquer valor entre 100 e 240 volts. Né? E ela converte esse valor de tensão da entrada em outra entrada que vai ser usada para alimentar a segunda parte da fonte de alimentação ali do equipamento. Eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos como funciona exatamente esse sistema, mas aqui o importante que você tem que entender é que a fonte de alimentação full range, ela não tem um sistema de sensor de seleção de tensão. Né? Então, assim, essa fonte de alimentação full range você encaixa na tomada e ela seleciona automaticamente a tensão. Não existe esse processo de seleção de tensão, porque ela funciona na faixa. Você pode instalar em 100 volts, 110, 115, 130, 140, 150, 160, qualquer valor, sabe? Ela não tem um sensor ali que chaveia ou 110 ou 120. Não, ela funciona com qualquer valor que você colocar na tensão de entrada. A própria fonte de alimentação vai compensar isso e vai funcionar corretamente, vai compensar eletronicamente isso. Tá? Então, um erro muito comum, tá, é você pegar uma fonte de alimentação full range e chamar, essa fonte tem seleção automática de tensão. Isso está errado, essa fonte não tem seleção automática de tensão, ela não faz seleção de tensão. Compreende? Ela funciona com qualquer tensão dentro daquela faixa. Essas fontes de alimentação são fáceis de identificar porque na etiqueta você vai encontrar lá, vai ter algum texto escrito, algo parecido como input voltage, e vai estar lá uma faixa, 100 volts a 240 volts normalmente. Algumas poucas podem ter até de 90 volts até 240 volts, mas o mais comum é de 100 volts a 240 volts. Então, para reforçar, quando uma fonte de alimentação, ou seja, um equipamento, né, que tenha fonte embutida, não importa, esteja indicando que a tensão de alimentação de entrada é de 100 volts a 240, ela é uma fonte full range, ela não é uma fonte bivolt. Como eu falei no início aqui do nosso vídeo, essa é uma confusão muito comum. E vamos ver dois exemplos aqui para ilustrar essa problemática na prática. Aqui a gente está vendo um anúncio de um produto em uma loja de varejo bastante conhecida, onde a gente tem ali um carregador de celular, né, um carregador USB para celular,
que diz no título, bivolt. Né? Tá falando ali claramente, ó, bivolt. Só que se a gente observar a foto do produto, o que vai acontecer? A gente vai ver que a tensão de entrada é de 100 a 240 volts. Olha, exatamente isso que eu falei para vocês. Então é uma faixa. Qualquer alimentação, né, de 100 a 240 volts vai funcionar esse carregador. Então esse carregador, na verdade, é full range, não é bivolt. Né? Bivolt seria se esse carregador tivesse uma chave 110, 220, né? Ou então tivesse um sistema de seleção de tensão baseada, né, em verificar qual é a tensão da entrada e fazer uma comutação eletrônica no interior entre 110 e 220. Mas não é o caso, ele funciona com qualquer valor de tensão entre 100 e 240 volts. Então aqui, na classificação desse produto, o título está errado, né? Não teria que ser bivolt, teria que ser full range, né? E eu acho incrível como os varejistas, os próprios fabricantes ajudam a desinformar o mercado em vez de informar o mercado, né? Esse segundo exemplo agora que eu vou mostrar para vocês chega a ser mais complicado, porque é um site do fabricante do smartphone, né? E a gente pode ver no título que está escrito smartphone, pereré, pão duro, mais fone, bivolt. E aqui a gente tem dois erros, né? Primeiro, o que seria bivolt ou full range seria a fonte de alimentação do equipamento, não o equipamento em si. Então aqui o que pode ser chamado de bivolt ou full range seria o carregador desse celular, e não o celular em si. Então aqui já está errado por isso, porque está falando bivolt, algo que não tem essa característica, né? Teria que ser do carregador. Né? Então aqui já teria que indicar com carregador full range, né? E não um celular bivolt. Né? Então o correto ali seria chamar de com carregador full range. O segundo equívoco mais técnico, né, é justamente isso, que o celular ele é carregado através de uma porta USB. Né? A porta USB padrão fornece 5 volts, né? Fornece uma tensão maior se a gente estiver falando de USB Power Delivery, né? USB PD, etc. Se você quiser, tem um artigo no Clube do Hardware explicando melhor essa questão da alimentação USB que eu recomendo se você estiver interessado em saber. Né? Então, o celular em si, ele não é bivolt, né? Porque ele é alimentado pela porta USB, quer dizer, ele não é conectado diretamente na tomada, né? Então, aí está o equívoco duplo, né? Falar que é o smartphone que é bivolt, na verdade é o carregador, e o carregador não é bivolt, ele é full range, tá certo? Então, espero que com esses exemplos aí ajude a clarificar essa confusão entre bivolt, que é um tipo de equipamento, uma fonte de alimentação, né? Que você tem seleção de tensão, versus full range, onde a gente pode, né, conectar o equipamento a qualquer tensão de alimentação dentro de uma faixa. Né? No full range, né, a faixa completa, que seria de 100 volts a 240 volts. Mais uma vez, a minha crítica aos lojistas, aos varejistas, aos fabricantes. Veja, são sites de um fabricante bastante conhecido que, em vez de estar educando o mercado, está desinformando. Então é isso por hoje. Um grande abraço e até a próxima. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.